É isso aí, não deu para o Tigrão, perdeu no Maracanã para o Fluminense de virada. O Vila jogou bem boa parte do jogo, mas acabou perdendo. Terminou no Maracanã, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, 3 para o Fluminense, 2 para o Vila Nova. O Donato marcou para o Vila no primeiro tempo. O Pablo Diego fez 2-0 para o Vila Nova no segundo tempo. Aí o Paulo Henrique Ganso diminuiu de pênalti para o Flu, depois o Cano empatou e aos 42 do segundo tempo o Fred marcou o gol da virada do Fluminense 3-2. Agora o Tigrão precisa vencer para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Por um gol, leva a decisão da vaga para os pênaltis. Por mais, passa direto. Claro que o empate agora, no dia 11 de maio, aqui no Serra Dourada, é do Fluminense. E aí eu já pergunto para os nossos comentaristas, foi pênalti do Renato em cima do William Bigode? E aí, craque Tim? Pasqueto, um lance difícil, um lance polêmico, a gente sente falta do VAR nesse momento, mas principalmente, por mais que os pés do William Bigode estão fora da grande área, o corpo dele está dentro. E para mim, um ponto de contato da perna, quando o Renato faz a alavanca no William, é dentro da área. Então, para mim, o pênalti foi bem marcado. E aí, Kleber Ferreira, amigo dos amigos, foi pênalti do Renato no William Bigode? Foi. Quando o William entra na área, quando ele gira para entrar na área, o corpo dele chega na área primeiro que as pernas. E é justamente na linha de cintura dele que o Renato vai com a sua coxa da perna direita. O pé esquerdo do Renato está fora da área, mas o direito está dentro da área e o corpo do William também está dentro da área. Pênalti bem marcado. E por que o Vila Nova tomou a virada, Kleber? O que aconteceu no modo de jogar do Vila, especialmente no segundo tempo? O Vila perdeu o foco do jogo a partir do momento em que esse pênalti foi marcado. Quando marcou o pênalti, o Vila ficou todo pilhado. Rafael Donato, o Renato, os jogadores vilanovenses todos entraram em uma pilha do Fluminense. Ficaram nervosos com o árbitro, tomaram cartões amarelos e a partir daquele momento eles passaram a ficar desequilibrados e não focaram no jogo, tanto que no segundo gol o Donato e o Renato falharam clamorosamente. O Donato deixa uma bola passar na primeira trave e o Renato deixa a bola passar. O Fred toca na bola para o Germancano chegar na segunda trave, por baixo das suas pernas, dentro da área, os dois zagueiros de uma vez só, e aí toma o segundo gol. E no terceiro gol, os dribles que o William Formiga toma do Nino lá pelo lado direito, são dribles que um jogador profissional não pode levar de um zagueiro. Então, o Vila perdeu o foco do jogo para focar em cima da arbitragem, que é um árbitro ruim, é verdade, mas o pênalti aconteceu e o Vila estava lá para jogar futebol. Deveria ter prestado atenção. O Vila perdeu para si mesmo. O primeiro tempo foi muito bom, Tim. O segundo tempo não foi. O que aconteceu com o Vila Nova? O segundo tempo também estava sendo muito bom. O Vila estava muito bem na partida, tinha sido pressionado no início do segundo tempo e aguentou bem, conseguiu no contra-ataque fazer o segundo gol, abriu 2-0 contra um time gigante dentro do Maracanã e depois do lance do pênalti o Vila desorganizou. O Vila se abateu muito com a questão do pênalti, ficou nervoso, perdeu a concentração como a gente fala no futebol e aí acabou fazendo com que o time do Fluminense crescesse. O Fluminense começou a ter mais espaço, foi conseguindo fazer as jogadas. O Vila tomou 2 gols em 5 minutos, tomou o gol de pênalti aos 21 minutos do segundo tempo e o gol da virada do Cano aos 26. Então mostrou que realmente houve um descontrole do Vila dentro de campo. E já no final também faltou atenção. O jogo onde o Fluminense estava com um jogador a menos praticamente, porque o Caio Paulista só fazia número dentro de campo, e o Vila mesmo assim ainda deu espaço e deixou o Fred livre para finalizar, para fazer o terceiro gol. Então o Vila, depois que sofreu o pênalti, o primeiro gol do Fluminense, o Vila ficou desconcentrado e acabou dando espaço para o Fluminense, coisa que não vinha fazendo. O Vila vinha fazendo uma grande partida e depois disso o Vila perdeu o foco dentro de campo. Quem foi bem, quem foi mal no Vila Nova, Tim? Pra mim, o melhor jogador do Vila hoje, eu gostei muito do Alex Silva. Pra mim, além de marcar bem, que não é o forte dele, ele foi um jogador que quando teve espaço, ele desceu, fez uma linda jogada, principalmente no segundo gol. Ele realmente fez uma grande partida. Gostei mais uma vez do Arthur Rezende. O sistema defensivo vinha se portando muito bem. O Ralf fez uma estreia bem discreta ali, foi bem também. O Wagner, num posicionamento diferente, enquanto esteve em campo,
fez a função ali de marcação e ajudou bastante. Agora, quem foi mal, para mim, os jogadores que entraram, porque entraram no momento onde o Vila acabou caindo o rendimento. Aí o próprio Diego Tavares pegou muito pouco na bola, o Pablo Roberto não entrou tão bem assim, então esses jogadores realmente ficaram devendo. E aí, Kleber Ferreira, quem foi bem, quem foi mal no Vila Nova? O Alex Silva fez uma belíssima partida, os dois zagueiros foram mal. Os dois. E olha que jogaram bem a maioria do jogo. Mas você não pode fazer aquilo que um só não pode fazer, o que fizeram no segundo gol do Fluminense, os dois fizeram. E no terceiro gol do Fluminense, a zaga também falhou, deixando o Fred sozinho dentro da área para marcar o gol. Então os dois zagueiros mal. O William Formiga mal também, sobretudo no momento do último gol do Fluminense. Gostei muito do Ralf, gostei muito da estreia dele, porque a gente não quer que o craque chegue aqui e seja craque com 37 anos, mas quer que ele jogue futebol. E foi o que ele fez. Fez o simples, o beabá, mas um arrozinho com feijão que temperou bem o Vila. Gostei demais, ele foi muito bem. Gostei do Arthur Rezende mais uma vez, gostei do Wagner marcando, dou a mão à palmatória, o Igor acertou, gostei do Mateuzinho, gostei muito do Mateuzinho, e o Pablo Diego pelo gol que ele fez. Ô Tim, e a volta aqui em Goiânia? O Tigrão tá vivo ou não, Tim? Tá vivo, Pasqueto, tá vivo sim, é lógico que teve muito próximo de trazer um resultado muito melhor. O Vila abriu 2-0, tava com um jogo bem controlado, se defendendo muito bem e depois acabou cedendo a virada para a equipe do Fluminense. É lógico, o Fluminense sempre foi o favorito para avançar para a próxima fase. As coisas dificultaram um pouco mais para o Vila agora, porque tem que conseguir vencer o jogo e para classificar direto tem que vencer com a margem de 2 gols de vantagem. Isso é muito difícil diante da equipe do Fluminense, mas está aberto sim. O Vila mostrou realmente personalidade, mostrou coragem, jogou, enfrentou o Fluminense dentro do Maracanã, vinha fazendo uma grande partida até os 21 minutos do segundo tempo, tem condições sim de reverter. Agora, dentro do Serra Dourada, com o torcedor a seu favor, fica mais fácil. Então o Vila vai para cima sim, e ainda está em aberto para mim a classificação para a próxima fase. Óbvio que o Fluminense continua sendo o favorito para avançar. E aí, Kleber Ferreira, a volta no Serra Dourada dia 11 de maio. Tá vivo, o Vila tá vivo, tem todas as condições de reverter, mostrou isso hoje, porque o jogo começa 0-0 e o Vila é equilibradinho. O Vila, a derrota do Vila foi o desequilíbrio, perdeu o foco do jogo. Então o Vila equilibradinho, tá vivo e a gente espera que o Vila reverta a situação, porque o Vila merece. Até o momento em que ele tomou o primeiro gol, até o momento do pênalti, o Vila era o dono do jogo, gente. O Fluminense estava desesperado atrás de um gol. Aí o time perde todo o foco em função da marcação de um pênalti, que nós já dissemos que foi pênalti. É isso aí, não deu para o Vila, perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro, 3-2, terceira fase da Copa do Brasil.